Onde foi para Henry Cavill, do auge absoluto à sumida de Hollywood? Você lembra quando o Henry Cavill era simplesmente o rosto da cultura pop, Superman, The Witcher, filmes de ação, galã, nerd assumido e de repente sumiu? Mas a pergunta é: Henry Cavill realmente caiu ou só saiu do jogo errado? Começando com a carreira dele. No início ele sempre foi o quase. O Conde de Monte Cristo foi onde ele de fato estreou no cinema, nos filmes, teve papéis pequenos em séries britânicas, ele quase foi o James Bond, perdeu o papel para Daniel Craig, quase foi o Superman também, antes de 2013, ele ia ser o Superman naquele filme de Superman O Retorno. Em Hollywood ele era visto como um ator perfeito que sempre chegava em segundo. Outro papel que ele também perdeu foi o Cedric, interpretado pelo Robert Pattinson em Harry Potter e o Cálice de Fogo. E temos então a ascensão, temos o auge, o Superman da geração, com O Homem de Aço, lançado em 2013. Um visual icônico, físico absurdo, Superman mais humano da era moderna, seguido por Batman vs Superman, Liga da Justiça e Liga da Justiça Snyder Cut. Cavill era símbolo nerd, galã global e figura central da cultura pop. Missão Impossível prova que ele era a list. Aqui entra um ponto muito importante que muita gente esquece. Missão Impossível de Efeito Fallout, lançado em 2018. Ele foi um vilão memorável, divide cena com Tom Cruise, a famosa cena do recarregar os braços virou meme, rouba a cena em vários momentos e isso é crucial. Você não entra em Missão Impossível se Hollywood não te considerar elite. Esse filme consolidou o Cavill como o astro de ação, não só o Superman. The Witcher, temos o segundo pico aqui da carreira dele. Geralt de Rivia vira fenômeno. Fãs amam a fidelidade dele ao personagem. A série cresce muito por causa dele. Henry Cavill é gamer, leitor de livros, conhece melhor que os roteiristas até o Geralt. E aí começa o problema. O conflito criativo e a saída. Roteiristas ignoram os livros, mudam a personalidade dos personagens, Henry entra em conflito criativo e decide sair. Fãs ficam do lado dele, Netflix sai arranhada. Golpe duplo, Superman cancelado. Em 2022 anuncia o retorno do Henry Cavill como Superman. Cena pós-crédito em Adão Negro, muita gente botando em expectativa para que pouco depois James Gunn cancela tudo, tem um reboot da DC, Henry Cavill é descartado pela segunda vez, literalmente chamado de volta para ser demitido semanas depois. Temos o Camel como Wolverine. Basicamente o respeito aqui continua. Mesmo fora do hype, algo curioso acontece. Deadpool e Wolverine. Henry Cavill aparece como a variante do Wolverine. Cena rápida, mais impactante, piada interna com os fãs e a internet explode. Isso mostra uma coisa. Mesmo fora das grandes franquias, o público ainda quer ver Henry Cavill. Ele não perdeu relevância, ele só não está preso a alguns contratos ruins. E deixa até um futuro aí em aberto, né? Como o Hugh Jackman já está com a idade um pouco avançada, talvez é questão de tempo para termos um substituto para fazer o Wolverine. Enfim, então, ele sumiu ou simplesmente escolheu sair de tudo. E aqui, basicamente, é que Cavill não aceita qualquer roteiro, não aceita desrespeitar material original, não aceita ser usado e descartado. E em Hollywood isso custa papéis grandes, espaço em franquias, exposição constante, mas preserva a credibilidade, imagem, carreira a longo prazo. E por onde ele anda hoje? Bom, o Warhammer 40.000 tem projeto dos sonhos, produtor executivo, universo completo, controle criativo real, filmes mais seletivos, produção em bastidores, uma vida mais reservada. Ele participou também de um filme recente aí da Prime de ação, mas não teve tanto sucesso quanto em The Witcher, Superman e Missão Impossível. Conclusão: basicamente é uma queda ou foi uma escolha? Talvez Henry Cavill não tenha caído. Talvez ele só tenha se recusado a virar mais um produto descartável. Ele abriu mão da Netflix e franquias bilionárias mal geridas. Superman sempre foi o papel do sonho dele, infelizmente com o reboot ele
foi cortado, mas com isso ele tomou decisões para manter o respeito, a identidade e os fãs ficaram do lado dele, principalmente nessa questão de The Witcher. Hollywood perdeu Henry Cavill ou Henry Cavill se salvou de Hollywood?